bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Você que acompanha o nosso podcast já sabe que toda semana eu trago alguém aqui, uma entrevista importante para falar de negócios na Amazônia. Lembrando que esse podcast é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e também conta com o patrocínio do INDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. E essa semana eu estou recebendo uma mulher porreta aqui, que ela é do babado. É uma empreendedora, doutora Kátia Emídio da Silva, que é engenheira florestal. Ela é mineira da Zona da Mata de Minas Gerais. Eu quero saber como é que ela veio parar aqui. E ela já está em Manaus há mais de 33 anos. É empreendedora na área de carcinicultura de água doce, tendo iniciado o planejamento do primeiro laboratório de produção de pós-larvas em 2024. Iniciou formalmente as atividades agora em 2026, tendo inaugurado a primeira larvicultura de camarão da Amazônia, no estado do Amazonas. Gente, olha só, hein? Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu já quero começar sabendo como é que a senhora veio parar por essas águas. É isso. Bom, como você disse, eu sou mineira. E vim como engenheira florestal, eu vim trabalhar como professora visitante na Universidade Federal do Amazonas, depois passei pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e atualmente estou na Embrapa, trabalhando na Embrapa. E como é que surgiu, por que a senhora visualizou, por que a senhora vislumbrou fazer um laboratório de camarão? Por quê? Eu sempre tive o interesse, o desejo de trabalhar com organismos aquáticos. E eu, pensando um pouco na aposentadoria, já estou um pouquinho já mais nessa fase, eu falei, a gente não pode parar. Como cientista, sempre desafiando aí a ciência, o conhecimento, eu falei, eu vou empreender. Falei, vou trabalhar com camarão. E aí me deparei também com as exigências legais, que a gente só pode trabalhar com camarão da Amazônia, aqui no estado do Amazonas. Porque existem vários tipos, várias espécies de camarão. E aí eu comecei então com o camarão da Amazônia, um grande desafio, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aqui. E aí estamos nessa, desde inaugurei o laboratório agora, no início de 2026. Que já foi um passo extremamente importante, E aí, até chegar aqui, doutora? Sim, sim. E, inclusive para poder montar o que a gente chama que é o plantel de matrizes, porque a gente tem que ter, obviamente, as fêmeas com os machos, para que a gente tenha as fêmeas ovadas, que eu chamo assim, que é as que vão dar origem às larvinhas, que depois viram pós-larvas e que vão para os tanques de engorda. Então, assim, foi um grande desafio mesmo, porque existem duas populações que a gente chama de camarão da Amazônia. Elas são de origem costeira, que são as populações do Pará, que têm a influência marinha, e tem as populações continentais, que são essas nossas aqui, que não têm o contato com o mar, com a água salina. E eu comecei, então, a trabalhar com o camarão de origem costeira. Por quê? Porque já há um protocolo de desenvolvimento, da criação delas, e não tem ainda um protocolo dessa população continental, que é o que nós estamos atrás, que é trabalhar com esse daqui de origem do Amazonas. Quando a senhora fala não tem, é no Brasil todo? É na região? Não existe ainda. Não foi feito. O protocolo. Mundo ou no Brasil? No Brasil, Tá. Não tem esse protocolo de reprodução. Vocês que vão desenvolver. Desse continental, mas existem muitas pesquisas. A UFAM, o IFAM, eles estão trabalhando intensamente com isso, e agora em parceria comigo. Inclusive, sexta-feira agora eu vou receber um grupo de professores e pesquisadores da UFAM e do IFAM, que vão lá conhecer o laboratório. Eu tenho recebido muitas visitas e a gente vai interagir. Acho que essa interação é que vai fazer a gente avançar. Entendeu? E me fala um pouco dessas matrizes. Então, tem as fêmeas, tem os machos, elas vão, eu não sei como é que elas são nome. fertilizadas, São fertilizadas? Fecundadas, mesmo processo, tá. Elas são fertilizadas pelos machos. A gente tem sempre uma proporção de 4 fêmeas para cada macho, Então, um macho para 4 fêmeas, se for... Mas caso também, os machos sempre tem mais, né? É um negócio complicado. Mas por que isso, gente? Quer dizer que São 4 fêmeas para um macho. 4 fêmeas para um macho.
Ah, meu, no mundo dos camarões é assim que funciona. É a mesma coisa. A galinha também, acho que são 10 franguinhas para um galo, né? Mas coisa olha, assim. que coisa, né? A Então, senhora vê como é que a gente, já está em desvantagem? É complicado. Mas somos nós que fazemos a reprodução, fazer o negócio girar. Sem então, a gente... Não tem jeito. A então, coisa assim, não acontece. os machos fertilizam as fêmeas, elas ficam ovadas. Então, no abdômenzinho delas, elas carregam os ovinhos. Quanto tempo, doutora? Então, olha, eu estou fazendo... Aí é muito rápido, porque assim, no meu tanque lá que eu tenho 2 tanques experimentais. Eu tenho um que é o tanque de matrizes, depois fica até o convite, né? Claro. E aqui, inicialmente, eu fazer o agradecimento, que eu acabei não fazendo o agradecimento à Cristina pelo Obrigada, convite, né? O Jornal do Comércio. Acho que divulgar o nosso negócio é extremamente importante para que a gente monte as parcerias necessárias e o estado do Amazonas comece a produzir o camarão que ele importa praticamente todo. Né? Isso era uma pergunta que eu queria saber. A senhora está fazendo isso, então, com o projeto da reprodução do camarão para venda? Exatamente. Eu tenho o laboratório de reprodução. É como as pessoas têm o laboratório de reprodução e que produzem os alevinos, por exemplo, de tambaqui, e vendem para aqueles que vão fazer a engorda do tambaqui. No meu caso, a gente não chama de alevino, a gente chama de pós-larvas. Então, eu produzo elas no laboratório e as pessoas que têm os tanques vão engordar para poder vender depois o camarão. Isso é uma coisa muito importante, que com 90 dias você já pode tirar, é o ciclo dele de crescimento, rápido, muito então. rápido. Então a gente, 3 meses, pode tirar 4 ciclos no ano. A senhora ainda não tem essa somatória, esses cálculos, porque começou, acho que agora esse ano, Sim. acho que está muito recente ainda, né? Então acho que a senhora não tem ainda... Os indicadores muito claros. Os indicadores muito claros, exatamente. Por isso eu tenho montado muita parceria, como eu disse, com o IFAM, a própria Embrapa, né? A gente tem sido, de qualquer forma, apesar de ser um empreendimento meu, né, particular, mas a empresa já tem sido demandada para trabalhar com esse organismo também e tem expertise para isso. E a gente vai obter esses indicadores para as nossas características. Porque, por exemplo, o Amapá e o Pará já trabalham bastante com isso. A senhora também tem relacionamento com eles para acompanhar? Por exemplo, o Amapá, a Embrapa do Amapá, ela tem uma expertise muito grande no camarão da Amazônia, dessas populações costeiras. Então, o que a gente está querendo agora, porque é um fato muito curioso, porque eu contratei uma consultoria e a pessoa que tinha experiência, não é daqui do estado do Amazonas, curiosamente, e aí a pessoa falava para mim assim, quando você colocar nos tanques, eles não vão se reproduzir. Né? Assim, não vai gerar lá dentro dos tanques, elas vão ficar ovadas e tudo. Coloca as fêmeas com os machos? Com os machos, mas eles não, as larvinhas que saem, elas não sobrevivem lá dentro. Porque não se sabe muito bem por quê. Mas o contrário está acontecendo, eles estão se reproduzindo lá dentro dos tanques. Toda vez que a gente passa uma rede, a gente encontra os pequenininhos de diversos tamanhos. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque a gente pode, então, acabar desenvolvendo um protocolo nosso de água doce mesmo. Porque eles estão crescendo, se reproduzindo e crescendo. Porque eles crescem na água doce, que é o normal. Certo. Mas a reprodução é na água salobra. Porque eles são da população costeira. Mas as nossas não, as nossas completam todo o ciclo em águas continentais, que é água doce, totalmente doce. Que interessante. Então, assim, eu tive uma grande dificuldade para conseguir as minhas matrizes. Né? Eu tentei trazer por uma companhia aérea, eles chegaram todos cozidos aqui, literalmente. Né? Aí eu decidi que eu ia empreender, fazer uma viagem, eu peguei uma viagem de final de semana pela 319, porque as minhas matrizes, apesar de elas serem costeiras, mas elas vieram de uma fazenda de Rondônia, que tinha esses materiais. Então, eu fiz uma viagem, um bate e volta pela 319, uma loucura. Imagina. Saí numa sexta para voltar no domingo. Gente, mas que vontade de empreender, doutora. Foi algo assim que as pessoas ao meu redor diziam, já deu. Eu falei, não deu. A senhora nunca empreendeu antes? Ou já trabalhou Não, sim, porque eu moro num sítio, né, aqui. O laboratório, ele fica ali no ramal do Brasileirinho, aqui na Zona Leste, então muito perto, né, do centro de Manaus. Eu trabalho lá, sempre trabalhei com hortaliças, com hidroponia. E foi daí que essas... sempre empreendi, né? Acho que eu tenho essa veia veia empreendedora. E como é que é ser mulher no mundo da pesquisa, da ciência?
que a gente ainda vive uma sociedade machista, né, patriarcal, que a mulher ainda não tem muito bem ali definido o seu papel. Como é que a senhora lida com isso tudo? É um grande desafio, porque parece que a gente às vezes tem que estar todo o tempo provando que a gente pode, mas eu venho, né, estou numa empresa que valoriza muito, né, ambos os sexos, né, os gêneros, e a gente não tem tanta diferença assim, pelo menos do ponto de vista salarial. A gente pode dizer que a gente recebe a mesma coisa que Que o é homem. o correto, né, na verdade. Que Eles é o estão correto. fazendo o correto. Não, o correto. Mas a gente sabe que sutilmente isso rola, né? A gente pode exatamente, por isso que eu tô, por isso que as situações, o ambiente, de como a senhora falou, está sempre provando que é capaz, Sim, que pode. é verdade. Mas eu acho que a senhora faz isso muito bem com a sua inteligência. Acho que as pessoas falam, olha, valorizem o que você tem, porque você chegou até aqui. Com certeza. Está empreendendo, está dando certo, as pessoas estão entusiasmadas. Agricultura familiar, então, tem, sabe, assim, eu tenho recebido muitas associações, comunidades. Sábado eu recebo uma associação de Presidente Figueiredo, acho que cerca de 20 pessoas, né? Os líderes já estiveram comigo antes, marcaram que agora os produtores querem ir lá, então eles são criadores de tambaqui. E algo muito importante que eu acho que precisa ser dito é que a gente está incentivando o policultivo. O que é o policultivo? É a criação do camarão junto com o outro organismo aquático, que no caso aqui é o tambaqui. Então, para quê? Para reduzir custo de produção e melhorar a qualidade de água. Por quê? O camarão, ele é um organismo de fundo. Ele limpa ali, ele está ali embaixo. Exatamente. Né? Então, ele vai limpar ali o fundo e ele vai comer, e o tambaqui vai ocupar um outro extrato, e o camarão vai comer os resíduos da alimentação que sobrar e vai manter do tambaqui, o ambiente mais limpo. E mantém uma melhor qualidade da água. Isso sem Reflete, falar acho que no peixe também, no próprio sim, tambaqui. Porque não, você melhorando a qualidade da água, você melhora todo o sistema, todo o processo. Isso. Então, o que a gente tem muito, porque algumas pessoas insistem em dizer, só o camarão não dá lucro, não sei o quê. Mas a gente quer incentivar o policultivo exatamente por essa situação de redução do custo. Então também a senhora abre um outro nicho dentro do seu segmento, do seu segmento, que é se juntar com o pessoal que trabalha com o tambaqui para fazer esse trabalho em conjunto. Exato. E essa associação que vem, né, que vai nos visitar agora no sábado, exatamente eles têm uma expertise do tambaqui, trabalhar com curumim, né, que é aquele pequenininho, porque se a gente tira o camarão com cerca de 3 meses, 4 meses, e o curumim você pode tirar ali com 5 meses, sendo bem manejado, então você tira o camarão junto com o tambaqui. Isso para a agricultura familiar é um acréscimo de renda e algo que eu sempre brinco assim, a gente fala de camarão para a agricultura familiar, mas acha que as pessoas mais simples não podem comer camarão, né? Isso era naquela época que camarão não era para qualquer pessoa. Porque antigamente mas aí, doutora Soraya, a gente quando era criança tomar Coca-Cola era uma vez por semana, e olhe lá, né? Eu lembro que a gente tomava Coca-Cola de domingo. É verdade. Porque era uma coisa que a gente não tinha muito acesso, né? Mas hoje aqui é a mesma coisa agora. Então, pensar que a gente pode criar o camarão para merenda escolar, proteína pura, né? É um alimento saudável. Então, eu acho que... E aí a senhora abre outro nicho, quer dizer, a senhora é uma empreendedora nata, a senhora já está visualizando pensando em montar cooperativa de produtores, que a gente precisa ter associação, porque tem todo o processo, ainda a área do processamento desse organismo, né, do camarão. Então tem que fazer tudo bem feitinho. E também incentivar a pesca, né, pessoas que trabalhem, que possam trabalhar também com esse tipo de negócio, né? E como é que a senhora imagina, se é que a senhora já imagina, a questão da venda? Colocar no mercado? A venda é o seguinte, pequenas produções a gente consegue colocar em feiras, entregar para pequenos mercadinhos, mas o que a gente gostaria é de ter regularidade, porque isso é muito importante. Regularidade e também porque precisa de resfriamento correto, né? Por isso que eu falei que a gente precisa se organizar no sentido de ter os equipamentos apropriados. Eu já tenho todo o contato. Ano passado eu fui na FENACAM, que é a Feira Nacional de Camarão, que tem no Rio Grande do Norte. Olha, gente, que interessante, eu não sabia. Todo ano tem essa feira
muito interessante, apesar de ser focada no camarão marinho, mas assim, as tecnologias que a gente vê, a gente pode perfeitamente adaptar, né, para o negócio. Eu já tenho feito algumas adaptações. Então, assim, muitos contatos eu já fiz, e como eu disse, a gente estava conversando antes aqui, o que precisa é de um apoio mais formal, né, das agências de fomento. A senhora tem feito essa aproximação? Eu estou buscando ainda a questão do licenciamento da atividade. Que deve ser burocrático, e morosa, e morosa. Mas tenho tido muito apoio. Eu acho que vai sair, porque é uma atividade muito nova. Até para tirar, por exemplo, tirar a nota fiscal. Pois é. Não tem ainda esse camarão de água doce, o códigozinho na Cefaz. Para poder... Então, todo o apoio lá da CEPRO, do IDAM, para poder cadastrar o camarão, né, de água doce, para a gente começar a emitir nota. Então, a gente está muito no início, estamos calibrando os processos para a gente poder realmente atender a uma demanda que eu acredito que vai vir, porque a gente está trabalhando para isso. Porque vai ficar muito mais barato também, né? A senhora imagina um restaurante que compre, sei lá, quantos quilos de camarão por mês, né? Que vem de fora. Supermercados grandes, as redes maiores. Os próprios supermercados, e a gente tem redes enormes, gigantes aqui, né? Os atacarejos aqui em Manaus. Comprar numa quantidade maior e acaba revendendo por um preço menor para que as pessoas, né, utilizem nos seus negócios, ou na sua casa, na sua alimentação, seja como for. E um material fresco. Fresco e da terra, né? E da terra, né? Com essa chamada que é da Amazônia, o camarão da Amazônia e tudo. Então, quem sabe mais para frente um Apex exportar? Isso não. Porque a senhora sabe, porque... Céu é o limite, né? Porque o céu é o limite, né? A Amazônia hoje, a pauta é diária, né? A gente sabe dos nossos recursos, da nossa bioeconomia. Estamos falando tanto em bioeconomia, exatamente, né? É um ramo, está dentro do segmento. Então, quem sabe futuramente, a senhora sabe que, às vezes, lá fora, eles têm mais respeito e valorizam mais até a gente que está aqui no Brasil, dentro, né? Do que a gente está. A gente verdade. Às vezes vai para São Paulo, para o Rio, outros estados, mas a pessoa não sabe nem direito o que é a Amazônia, né? E aí você vê que você tem aí os pescadores que vêm da Alemanha, vêm de tudo quanto é país, que todo ano eles vêm. Estão aí para fazer pesca esportiva, porque conhecem a região, porque gostam, porque sabe. Então, às vezes, né? Quem sabe daqui a um tempo a senhora volte. Quem sabe, em outro patamar aí, como é que está o negócio, já na parte mais comercial. Mas a senhora está inspirada, está, pelo que eu estou vendo, determinada, se mobilizando bastante, né? Procurando aí as parcerias, abrindo aí oportunidades, nichos. Isso. Então, eu acredito que é só uma questão realmente de tempo, do processo do tempo. Sim. Né? Agora, acho que a coisa é caminhar no seu ritmo próprio. Né? Na marcha, a gente, porque tudo é muito novo também, né? É muito novo, para todo mundo, muito novo. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos que a senhora vai poder falar, agora eu já sei mais ou menos como é que o negócio... Está rodando. Né? Como é que está rodando. Eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa. Quando a senhora falou para mim que coloca as fêmeas com os machos, e aí logo alguns dias depois, a senhora já observa que já tem os ovinhos lá. Uhum. Qual a porcentagem de sobrevivência? O que a gente faz? A gente passa a rede, né, ou põe armadilhas e tira essas fêmeazinhas que estão com os ovinhos e leva para o laboratório. Elas ficam separadas depois? Depois elas ficam separadas num tanquezinho que a gente chama de eclosão. Então, ali depende muito do manejo, tem que controlar pH, temperatura, a qualidade da água, amônia, dureza. É diário. É cuidar de bebezinhos, eles são muito uma gracinha. Mas, assim, a porcentagem de sobrevivência, a gente está com cerca de 70%, o que já é muito bom. No início, estava morrendo muito, mas esse é um padrão mesmo. A gente está tentando melhorar os protocolos para chegar a 80%, que é muito bom. Porque morre mesmo, né? Nascem aqueles mais fraquinhos. Então, no processo é natural que haja perda. Cada uma dá um ou não, nós estamos mais ou menos... Uma fêmea mais adulta mesmo, já bem formada, ela pode dar até 7.000 larvinhas, soltar até 7.000 larvinhas. Mas de uma vez? Ela pode soltar, sim. Mas deve ser uma coisa microscópica. Não, eles são minúsculos, é uma coisinha que é um... Menorzinho que o girino, né? Muito menor, O girino é gigante, É muito menor, muito menor. É como se fosse os bichinhozinhos de insetos. E vocês alimentam, eles se alimentam? Tem todo um processo de alimentação com artêmia que a gente faz.
tira um camarãozinho que é menor do que eles ainda, para eles comerem. Depois eles vão começando a comer um pudim, que a gente faz como se fosse um pudim mesmo. Depois eles passam por processo de comer ração, uma raçãozinha bem fininha, para depois eles serem... E esse tempo todo, quanto tempo é? 35 a 40 dias, mais ou menos, para eles já estarem bem fortalecidos para poderem ganhar a vida. Seguir o rumo deles. Seguir o rumo deles. É, mas é muito delicado o processo, realmente tem sido um aprendizado, um grande aprendizado. Né? O ambiente todo controlado. Não pode faltar oxigênio, em momento algum, é um compressor tocando dia e noite, dia e noite. Porque senão morre tudo. Morre, precisa de oxigênio. Então, se faltar oxigênio, é um desespero. Então, quando falta energia, e falta muita energia na nossa região aqui, é um desespero. Eu tenho lá um sistema solar que segura um pouco, mas precisa ampliar, porque né, o negócio já está... É porque vai crescer, vai crescendo. A estrutura Por isso que o apoio financeiro é muito importante, né? Então a gente vai... Com certeza. Certamente vamos conseguir para que a gente... Eu tenho certeza. Com essa força que a senhora tem, com essa disposição, eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigada. Doutora, a gente está chegando ao final do episódio. Eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada por a senhora vir aqui dar uma aula pra gente. Imagina. Que fantástico, viu? Que segmento bacana, diferente, né, gente? A gente imaginar que vai desenvolver aqui no Amazonas o camarão da terra para terra, para nós consumirmos aqui. Isso. Então, isso é muito, muito interessante. Muito obrigada pela sua presença. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade. A senhora tem a casa aberta, quando a senhora quiser voltar para contar novidades, é só falar com a gente. Estou à disposição também. Que a gente quer, o nosso trabalho é fazer essa aproximação. A gente quer divulgar o que a gente faz no Amazonas, na Amazônia, porque muita gente não conhece o que a gente faz. E tem coisas incríveis que a gente faz. Então, assim, o meu foco principal é trazer esses projetos para que possa, quem sabe, alguma parceria, né? E as pessoas conhecerem e saber o que a gente está fazendo aqui. E a gente está à disposição para visita. Mais uma vez, fica o convite. Tá ótimo, doutora. Obrigada. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais esse episódio do Amazônia Empreendedora, mas semana que vem a gente volta. Até lá!